Deixa eu adivinhar. Você sente tontura, foi atrás de ajuda e alguém te falou que era labirintite. Talvez tenha até tomado um remédio para isso, remédio para labirintite. Mas a tontura continua indo e voltando, indo e voltando. Então você presta atenção no que eu vou te falar. Não é labirintite. Labirintite virou um nome que a gente acaba usando para qualquer coisa aqui no Brasil. Mas a tontura tem várias causas diferentes e quase todas têm tratamento. Hoje a gente vai descomplicar esse termo e entender o que realmente acontece com a sua tontura. E no final eu te mostro o tipo de tontura que é sinal de alerta que você tem que ficar atento, que pode ser uma emergência médica e realmente não pode ser ignorado. Meu nome é Daniel Escobar, sou neurologista e aqui nesse canal eu trago conteúdo baseado nas melhores evidências científicas. Eu tento explicar de um jeito simples, qualquer pessoa entender a neurologia que muita gente conhece e acha complicada. Se isso é o que você procura para você ou para sua família, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixa o like. Isso ajuda demais a gente a continuar descomplicando a neurologia e crescendo cada vez mais. Isso é importante pra gente. Deixa o like e se inscreve. Primeiro, porque tanta gente faz confusão com esse nome. A tontura é uma das queixas mais comuns que existem hoje em dia nos consultórios e principalmente nos pronto-socorros. Leva muita gente ao pronto-socorro. E o problema é que quando a gente chama tudo de labirintite, a gente generaliza. E dois erros acontecem. O primeiro, trata a coisa errada. Trata a causa errada. A tontura não melhora. O segundo é o mais perigoso. Ela pode mascarar um problema sério que estava ali. E então é só uma labirintite. E pode não ser. Escondido atrás de um rótulo. Quando você diz que está tonto, podem ser pelo menos 3 coisas bem diferentes. E descrever isso direitinho já ajuda o médico a achar a causa. A primeira delas é a vertigem. É uma sensação que tudo gira. Como se o quarto rodasse, como se o quarto ficasse girando, como se estivesse dentro de um carrossel. A segunda é a pré-síncope. Aquela sensação de que você vai desmaiar, de cabeça leve, de vista escurecendo. Às vezes quando você levanta. E a terceira é o desequilíbrio. Você não gira nem vai desmaiar, mas se sente inseguro, instável, acha que vai cair. É como se fosse cair ao andar. E por que isso importa? Porque cada uma dessas sensações aponta para um caminho diferente. A vertigem costuma vir do labirinto ou do cérebro. A pré-síncope costuma ser uma coisa de pressão ou de circulação, quando está chegando pouco sangue no cérebro. E o desequilíbrio fala mais de equilíbrio, força e até de remédios. Então, da próxima vez que você for conversar com o médico e dizer que está tonto, é muito importante que você consiga descrever isso melhor. E é papel de nós médicos sempre entender isso da melhor forma possível, para saber qual das 3 é a causa do paciente. Agora vamos às causas de verdade. Começando pela campeã, que quase ninguém conhece pelo nome certo. É a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Olha, nome grande, né? Fica calma, eu vou traduzir. Dentro do ouvido existem cristalzinhos de cálcio que ajudam a perceber o movimento. Às vezes um deles se solta e cai no canal errado do labirinto. Aí toda vez que você mexe a cabeça, vira na cama, deita, olha para cima, o cristal se mexe e o cérebro acha que você está girando. Então é uma percepção equivocada de movimento. O jeito de reconhecer ele é muito clássico. Crises de vertigem, lembrem, sensação de girando, mais curtas, de segundos, sempre disparadas por mudar a posição na cabeça. O paciente às vezes fala, viro na cama de um lado para o outro. E aqui que vem a melhor parte. A VPPB é a causa mais comum de vertigem. E ela não se trata com remédio para labirintite. Ela se trata com manobras de movimento específicas, feitas por um profissional habilitado, que faz a recolagem desses cristalzinhos no lugar. Muita gente passou anos sendo rotulados como labirintite e na verdade tinha isso, o VPPB. Isso é resolvido em poucas sessões com uma fisioterapia específica que recanaliza, recoloca esses canais, esses cristais no canal correto. A segunda causa surpreende muita gente, né? É a migrânia vestibular, a enxaqueca vestibular. Isso mesmo, uma enxaqueca se manifestando como tontura, como vertigem. Isso mesmo. Dá para ter enxaqueca sem ter aquela dor de cabeça forte, clássica. Em vez de sentir crise de vertigem, em vez disso você sente crise de vertigem, sensibilidade à luz, ao som. Ela é, na verdade, a causa mais comum de vertigem que vai e volta espontânea ao longo do dia. E mesmo assim ela é muito subdiagnosticada. Quando a gente conversa, a gente entende melhor. Muita gente que tem enxaqueca, nós temos a migrânia vestibular. Passa anos tratando, adivinha o quê? Labirintite.
E a labirintite de verdade, ela existe? Existe. Só que ela é muito mais específica do que o nome popular parece. Quando um vírus inflama o nervo do equilíbrio, nós temos a chamada neurite vestibular. Uma vertigem forte, contínua, que dura dias. Geralmente ela acontece depois de uma virose, mas sem afetar a audição. Agora, quando essa inflamação também pega parte da audição, e aí às vezes a gente tem zumbido ou perda auditiva, junto com a vertigem, aí sim nós damos o nome de labirintite. Repara na diferença. O que separa uma da outra é justamente a alteração na audição. E o ponto que tira, desmonta o mito. Essas duas, principalmente a labirintite, são relativamente incomuns. Ou seja, o nome que a gente mais usa para tontura aqui no nosso país, no Brasil, é, na prática, uma das causas menos frequentes. Agora vamos falar da quarta causa. A quarta causa é a doença de Meniere. Aqui o conjunto ele é muito característico. A crise de vertigem duram de minutos a horas e junto com perda da audição que vai e volta. Zumbido no ouvido, uma sensação de pressão do ouvido estar tampado, geralmente de um lado só. É como se o ouvido enchesse antes da crise. É menos comum, mas é importante de reconhecer, porque o acompanhamento e o tratamento também são bem específicos. Agora eu vou falar para vocês os pontos mais interessantes. Eu vou chamar de plot twists. Muita tontura não vem nem do ouvido. A pré-síncope, aquela que a cabeça fica leve, a vista escurece, que às vezes acontece quando a gente levanta, costuma estar de pressão, acontecer quando a gente está com a pressão baixa. Pressão baixa quando você levanta rápido, alterações no coração, desidratação, ansiedade, tá? Isso leva a pré-síncope. Já a ansiedade e a síndrome do pânico também causam tontura de verdade. Não é frescura, é o corpo reagindo. Anemia, alterações do nível de açúcar no sangue, remédios também entram para a lista de possíveis causas de tontura. Por isso o neurologista ele olha para o quadro inteiro, não só para o labirinto. A gente tem que olhar o paciente como um todo. Agora eu vou falar, obviamente, o que eu prometi para você. Quando a gente tem uma tontura, e ela pode ser um sinal de AVC, que é algo grave, então a gente tem que ter muita atenção em reconhecer rápido. A maioria das tonturas ela é benigna, mas existe um grupo específico que tem que levar no pronto-socorro na hora, num local preparado para atender AVC. Acende o alerta se a tontura vier acompanhada de uma dor de cabeça muito forte, súbita, fala enrolada, dificuldade de falar palavras, fraqueza ou dormência de um lado do corpo, visão dupla, dificuldade de andar ou ficar em pé, a ponto do paciente cair, perda da audição súbita de um ouvido. A tontura muito intensa, que começa do nada, ela merece ter uma avaliação rápida por um profissional qualificado. A boa notícia é que o médico tem como diferenciar, por meio da história e do exame físico, e às vezes de exames complementares, a tontura do ouvido de uma tontura do cérebro, com o exame à beira do leito, na maioria das vezes, na hora. Por isso, da dúvida, não fique em casa esperando o tempo passar. E principalmente, não se contente com o rótulo de que é labirintite, está tudo bem. Não, investigue, tenha atenção com isso. Então vou lá, vou recapitular o que a gente conversou aqui. Ó. Tontura não é uma causa só, não é labirintite para tudo. Tá? As causas campeãs, na verdade, são a VPPB, aquela do que os cristais saem. E a outra é a migrânia, né? Enxaqueca vestibular. A labirintite de verdade ela existe, mas é rara e ela vem com alteração da audição. Tem ainda a doença de Meniere, que é uma tontura que ela vem acompanhada de uma pressão no ouvido. Tá? Pressão, ansiedade, alterações no coração, tudo isso podem dar tontura. Sempre fique atento com esses sinais de alerta, com essas associações. A mensagem mais importante que eu preciso passar para você é essa. Cada tontura tem uma causa e descobrir qual que é o seu caso é o que abre a porta para o tratamento correto. Tontura não é algo que você precisa se acostumar, você precisa investigar e ela tem tratamento, mas precisa ser feito da forma correta. Escreve aqui nos comentários qual que é a sua causa de tontura. É a que você gira, sente as coisas girar, você acha que vai desmaiar, se sente inseguro para andar, isso dá pistas. E agora eu vou te pedir uma coisa, se esse vídeo te ajudou, compartilhe ele com aquela pessoa que vive dizendo que está com labirintite. Se inscreve aqui no meu canal, é muito importante para que essa informação chegue para mais pessoas. Deixa seu like, vamos conversar comigo, eu quero poder te ajudar. Se inscreve e me acompanha. Esses conteúdos eles têm que atingir o máximo de pessoas possíveis. Até a próxima. Fique no meu canal Descomplicando a Neurologia.